Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre o fim do Império e a proclamação da República, né? O nosso famoso 15 de novembro de 1889. Então vamos lá, vamos dar uma analisada geral sobre a situação no Brasil para entender, no Brasil monárquico, né? Em crise, para entender como nasce a República. Então nós temos aqui alguns elementos, a questão militar, a questão religiosa, o movimento republicano e a questão abolicionista. A questão militar, o exército brasileiro descontente com o Império porque não recebeu indenização em função da vitória na Guerra do Paraguai, descontente com o governo brasileiro porque grande parte das pessoas que atuaram na luta eram negros, portanto o exército defendia a abolição e o nosso governo ainda era um governo imperial escravocrata, né? Então esse exército acaba se tornando inclusive um exército republicano e que defende a abolição, né? Então um conflito claro aí. Questão religiosa, um descontentamento aí de setores mais conservadores da igreja contra o Dom Pedro, já que o Dom Pedro mandou punir os bispos de Olinda e Belém que seguiram uma ordem do Papa que era expulsar de suas igrejas membros da maçonaria. O Dom Pedro foi contra essa expulsão e mandou punir os bispos, embora os bispos não tenham sido punidos, né, da forma como foi determinado, seriam 4 anos de prisão e trabalho forçado, eles tenham cumprido aí menos da metade da pena, isso gerou um certo desgaste para a imagem do imperador. Surge o Partido Republicano nos anos 70, esse Partido Republicano composto aí por militares, que são republicanos e abolicionistas, composto por cafeicultores, que também são abolicionistas, já utilizam a mão de obra do imigrante, composto por antigos membros do Partido Liberal, que sonham aí com uma modernização do Brasil, né? E a questão abolicionista que a gente vai analisar aqui de forma um pouquinho mais detalhada. Então vamos para esse segundo quadro aqui, analisando a questão abolicionista. Os cafeicultores do Oeste Paulista já utilizavam imigrantes, portanto eram abolicionistas, tá? Então cafeicultores do Oeste Paulista são abolicionistas, tranquilo, defendem aí o fim da escravidão. E também são republicanos, grande parte deles faz parte do Partido Republicano, participou da fundação do Partido Republicano. Então a eliminação da escravidão e o republicanismo são vistos como elementos de modernização do país, certo? Porém, quando eu penso em fazendeiros e latifundiários, esses fazendeiros ainda eram escravistas e pelo fato de que o país era um país escravista, era uma monarquia escravista, eles ainda apoiavam o Dom Pedro. Eles ainda eram monarquistas. Porém, o que vai mudar essa situação? A princesa Isabel, como vocês bem sabem, vai decretar a Lei Áurea, em 1888, abolindo a escravidão. Então está abolida a escravidão. A Lei Áurea que tem apenas 2 artigos. Artigo 1º está abolida a escravidão. Artigo 2º revogam-se as disposições em contrário. Então ninguém pode mudar isso. Porém, esses fazendeiros que eram monarquistas e escravistas, eles sabiam que talvez fosse inevitável a abolição. Porém, para continuar sendo monarquistas, eles queriam que fosse estipulada ou fosse feita uma indenização. Eles queriam receber uma indenização para poder libertar seus escravos. Como a Lei Áurea ela vem com 2 artigos e nenhum desses artigos fala em pagamento de indenização para esses fazendeiros por libertarem seus escravos, lembrar que os escravos foram adquiridos por compra, eles não são indenizados, eles agora deixam de apoiar a monarquia. Então esses fazendeiros com a Lei Áurea agora não são mais monarquistas. Então o último grupo que ainda apoiava a agonizante monarquia do Dom Pedro II, agora deixa de apoiá-lo. O caminho está aberto então para militares e republicanos articularem
o episódio do 15 de novembro, né, a parada do 15 de novembro, a marcha do 15 de novembro, que é o golpe republicano, que é a derrubada do Dom Pedro II, articulada pelo exército, né, e encampada e liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca comanda as tropas, comanda o exército brasileiro em direção à sede do governo e anuncia ao Dom Pedro II que o governo dele acabou, ok? E dá um prazo para a família real se retirar do Brasil, ok? Nasce assim a nossa república a partir de um golpe que foi possível quando a monarquia perdeu seu único grupo de apoio. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima.